Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Pilar finalmente conseguirá colocar seu plano em prática e fará de tudo para que Adriana vá para a cadeia de uma vez por todas. Mas o que a vilã nem imagina é que, mesmo com a mocinha atrás das grades, ela não colocará as mãos na fortuna de Arthur. E será justamente aí que tudo começará a sair do controle. Pilar terá uma surpresa devastadora ao descobrir que o dinheiro acabará nas mãos de outra pessoa. Alguém que, no futuro, será fundamental para provar a inocência de Adriana e limpar seu nome de todas as acusações. Ao receber a notícia, Pilar ficará completamente transtornada. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso é injusto. A vilã perderá o controle diante da situação. Enquanto isso, uma outra batalha estará acontecendo longe dali. Ademir procurará Pedro para tentar convencê-lo a desistir da defesa de Adriana. O advogado falará com urgência. Meu filho, você precisa me ouvir. Essa é uma guerra perdida. Mas Pedro não aceitará aquelas palavras. Indignado, ele responderá imediatamente. Você quer que eu abandone a Adriana justamente agora? No momento mais difícil da vida dela? Você sabe muito bem o que o meu padrinho desejaria. Ele jamais aceitaria que nós ficássemos ao lado de qualquer pessoa que não fosse Adriana. As palavras do rapaz deixarão Ademir cada vez mais nervoso. Sem conseguir esconder o desespero, ele começará a andar de um lado para o outro. Então perguntará: como você pode ter tanta certeza de que Adriana é inocente? Você precisa desistir dessa história. Pare de ajudar a Adriana, por favor. Mas Pedro não se intimidará. Pelo contrário, o jovem começará a enxergar algo muito estranho no comportamento de Ademir. Então fará uma pergunta que atingirá o homem como uma bomba. Me diga uma coisa. Seja sincero comigo. O que você ganha ficando ao lado da Pilar? Ou melhor, o que você tem medo de perder? Pedro continuará encarando o pai. Ela sabe algum segredo do seu passado? Existe alguma coisa que você não quer que venha à tona? Porque só isso explica o motivo de você proteger uma família que fez tanto mal ao meu padrinho. Naquele instante, o rosto de Ademir perderá a cor. Ele ficará pálido. Por alguns segundos, quase deixará escapar a verdade. Mas não revelará que está sendo chantageado por Pilar. Respirando fundo, tentará mais uma vez convencer o filho. Ainda dá tempo, Pedro. Deixe isso para lá. Eu estou implorando. Mas Pedro permanecerá firme. Nunca. Eu vou até o fim para defender a Adriana. E se você fizer qualquer coisa fora da lei, seja o que for, eu vou denunciar. Vou lutar para destruir esse processo. Eu não vou aceitar os seus esquemas sujos. Eu sei muito bem do que você é capaz. As palavras do rapaz cairão como golpes sobre Ademir. Sem conseguir responder, o homem engolirá seco. Pedro dará as costas. E, derrotado naquele momento, Ademir irá embora, deixando o filho sozinho, mas cada vez mais determinado a provar a inocência de Adriana. Pedro ficará consumido pela raiva depois da conversa com Ademir. Quanto mais pensava nas atitudes do pai, mais tinha certeza de que havia algo muito errado acontecendo. Mas naquele momento, ele tomará uma decisão. Precisava encontrar Adriana o quanto antes. Ela precisava estar preparada para o novo depoimento na delegacia. Enquanto isso, no apartamento de Arthur, uma outra situação perigosa começará a se desenrolar. Diná perceberá uma movimentação estranha na sala. Ao notar Adriana conversando em voz baixa com Elisa, a criminosa ficará imediatamente desconfiada. O que será que essas duas estão aprontando? Movida pela curiosidade e pela maldade, ela se aproximará devagar, sem fazer qualquer barulho, e começará a escutar a conversa escondida. Adriana estará visivelmente ansiosa. Andando de um lado para o outro, ela dirá: eu tenho certeza, mãe. Eu preciso ir até lá. Vou agora mesmo. Elisa ficará preocupada. O coração da mãe apertará ao ver a aflição da filha. Eu não vou deixar você ir sozinha. Eu vou com você. Atrás da parede, Diná continuará ouvindo tudo, mas ainda sem entender o que estava acontecendo. Para onde elas vão? O que estão escondendo? A tensão aumentará ainda mais quando Mauro aparecer de repente. Vocês estão saindo? Sem imaginar que estava sendo espionada, Adriana responderá naturalmente: sim. Eu preciso ir à joalheria agora mesmo. Aquela única frase será suficiente para despertar o alerta de Diná. Assim que Adriana e Elisa deixarem o apartamento, a víbora correrá para o quarto. Com as mãos trêmulas de ansiedade,
Pegará o telefone e fará uma ligação urgente. Para Pilar. Do outro lado da linha, Pilar atenderá sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Alô? Diná. Aconteceu alguma coisa? A comparsa responderá imediatamente. Pilar, é sobre Adriana. Ela e a mãe acabaram de sair. As duas estão indo para a joalheria. Pilar se levantará num salto. O choque será instantâneo. O quê? Você tem certeza? Os olhos da vilã se encherão de fúria. Mas o que aquela empregadinha pretende fazer na joalheria? Quem ela pensa que é? Não. Isso não vai ficar assim. Tomada pela raiva, Pilar encerrará a ligação sem nem esperar uma resposta. Mas, naquele exato segundo, ela levará um enorme susto. Diná. A voz surgirá atrás dela como um fantasma. A mulher se virará assustada. E encontrará Rosa parada ali, observando tudo. Desconfiada. A cozinheira a encarará seriamente. O que você pensa que está fazendo? Você não acabou de avisar a Pilar para onde Adriana foi? Acabou? Por um instante, Diná perderá o chão. Mas rapidamente tentará disfarçar. Que absurdo é esse, Rosa? Agora você resolveu me espionar? Pare com isso imediatamente. Sem dar mais explicações, a víbora sairá apressada, tentando esconder o nervosismo. Mas Rosa não ficará convencida. Muito pelo contrário. A preocupação da cozinheira aumentará ainda mais. Ela terá a sensação de que Adriana está caminhando direto para uma armadilha. Pouco tempo depois, sem imaginar o perigo que a aguardava, Adriana chegará à joalheria. Assim que chegar à joalheria, Adriana seguirá diretamente para o escritório que um dia pertenceu a Arthur. O coração dela estará acelerado. A jovem terá a sensação de que finalmente está se aproximando da verdade. Mas antes mesmo que consiga fazer qualquer coisa, uma voz cortará o silêncio do local. Escuta aqui, minha filha. O que você pensa que está fazendo na minha empresa? Adriana se virará imediatamente e encontrará Pilar parada na porta, com o olhar cheio de arrogância. A mocinha franzirá o semblante, sem acreditar no que acabou de ouvir. Sua empresa? Eu não sei do que você está falando, Pilar. Até onde eu sei, essa empresa pertence ao Arthur, não a você. A resposta atingirá Pilar em cheio. Mas, em vez de se irritar naquele primeiro momento, ela soltará uma gargalhada alta e debochada. Uma risada carregada de desprezo. Ah, mas como você continua atrevida. Depois de tudo que fez, ainda tem coragem de aparecer aqui? Sua interesseira barata. Adriana sentirá a humilhação queimar dentro dela, mas respirará fundo. Ela se recusará a perder o controle. Só que Pilar não estava interessada em conversar. Ela queria um espetáculo. Queria destruir Adriana diante de todos. A discussão começará a chamar a atenção dos funcionários. Clientes e empregados irão parar o que estavam fazendo. Pouco a pouco, uma roda de curiosos se formará ao redor das duas. E Pilar adorará perceber isso. Era exatamente o que ela queria. Com um sorriso cruel nos lábios, a vilã erguerá a voz para que todos escutem. Olhem bem para ela. Esta mulher é a assassina do meu irmão. O ambiente inteiro ficará em silêncio. Todos passarão a encarar Adriana. Pilar continuará sua encenação. Foi ela quem destruiu a vida do homem que construiu este império. Do homem que trabalhou a vida inteira para conquistar tudo isso. Quando finalmente poderia aproveitar sua fortuna, perdeu a vida por causa dela. Os olhos de Adriana se encherão de revolta. Mas Pilar seguirá atacando sem piedade. Meu irmão caiu na conversa de uma golpista, de uma oportunista, de uma mulher que não tinha nada. Cada palavra será uma tentativa de esmagar Adriana diante de todos. A jovem sentirá os olhares sobre ela. Os cochichos começarão a se espalhar pela sala. Alguns funcionários trocarão comentários discretos. Outros apenas observarão. E aquilo fará Adriana se sentir cada vez mais sufocada. Mas então ela decidirá reagir. Chega, Pilar. Pare com isso agora mesmo. A voz da mocinha ecoará pelo escritório. Eu nunca fiz nada contra o Arthur. Nunca. Mas se existe alguém aqui que tinha motivos para querer a morte dele, essa pessoa é você. O público ao redor ficará ainda mais atento. Adriana continuará encarando a rival. Você é capaz de qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa. Por um instante, o rosto de Pilar endurecerá.
Mas a vilã logo recuperará o controle e voltará ao ataque. Golpista! Você se casou com um homem mais velho para dar o golpe do baú, e na primeira oportunidade o jogou pela janela. Um murmúrio percorrerá o ambiente. Pilar perceberá o impacto de suas palavras e aproveitará para dramatizar ainda mais. Levando uma das mãos ao peito, fingirá sofrimento. Ah, meu querido irmão, um homem tão bom, tão generoso, que abriu as portas da vida dele para uma desconhecida e recebeu traição em troca. Adriana sentirá lágrimas de indignação se formando nos olhos, mas se recusará a abaixar a cabeça. Enquanto isso, Pilar continuará seu teatro cruel. Se Arthur nunca tivesse conhecido você, ele ainda estaria vivo. A vilã então apontará o dedo diretamente para Adriana, com o rosto tomado pelo ódio. Mas isso vai acabar. Eu vou colocar você atrás das grades. Você vai pagar por tudo. Vai mofar na cadeia pelo que fez ao meu irmão. Eu juro que vou provar para todos que você é a verdadeira culpada pela morte dele. Diante de dezenas de testemunhas, a guerra entre Adriana e Pilar atingirá um novo nível. As acusações de Pilar serão a gota d'água para Adriana. Tomada pela revolta, a jovem dará um passo à frente e a encarará diretamente nos olhos. É você. Você é a verdadeira culpada. Eu tenho certeza absoluta disso. Por alguns segundos, o silêncio tomará conta do ambiente. Todos estarão observando aquele confronto explosivo. Mas Elisa perceberá algo que Adriana não conseguirá enxergar naquele momento. Os olhares, os cochichos, os julgamentos. A cada segundo, mais pessoas estarão acreditando na versão contada por Pilar. O coração da mulher apertará. Com medo de que a situação fique ainda pior, ela segurará o braço da filha. Vamos embora, minha filha. Por favor. É melhor sairmos daqui agora. Adriana respirará fundo. Mesmo consumida pela indignação, entenderá que não adiantava continuar discutindo. Então, ao lado da mãe, deixará a joalheria. Atrás delas, Pilar ficará radiante, convencida de que havia vencido mais uma batalha. A vilã abrirá um sorriso cruel e gritará para que todos escutem. Isso mesmo. Vai embora. Aproveita enquanto pode. Porque muito em breve você vai estar atrás das grades. Tomada pela arrogância, Pilar baterá no próprio peito, sentindo-se intocável, sentindo-se dona da situação. O que ela nem imagina é que seus planos estão longe de sair como espera. Porque, mesmo que Adriana enfrente momentos difíceis, Pilar não colocará as mãos na fortuna de Arthur, nem em um único centavo. Pouco tempo depois, Pedro irá procurar Adriana. A jovem ainda estará tentando se recuperar da humilhação que acabou de sofrer. As palavras de Pilar continuarão ecoando em sua cabeça. Mas algo chamará sua atenção imediatamente. O semblante de Pedro. Ele estará sério, tenso, preocupado. Assim que o vê, Adriana sente um frio percorrer a espinha. Pedro! O que aconteceu? Essa expressão não está nada boa. O advogado hesitará por alguns segundos, mas saberá que não pode esconder a verdade. Adriana! Você foi intimada para depor. O rosto da jovem perderá a cor. Pedro continuará. Você precisa ir à delegacia o mais rápido possível. O delegado quer fazer algumas perguntas. A notícia cairá como uma bomba. Adriana começará a tremer. As mãos ficarão geladas. O coração disparará dentro do peito. Não, não, Pedro. Como eu vou falar com o delegado? O que eu vou dizer? Os olhos da mocinha se encherão de lágrimas. Todo mundo já acredita que eu sou culpada. Ninguém confia em mim. O que eu vou fazer? A voz dela falhará. Um nó apertará sua garganta. Ao vê-la naquele estado, Pedro se aproximará imediatamente, falando com firmeza, mas também com carinho. Adriana, olha para mim. Vai ficar tudo bem. Eu vou ajudar você. A jovem tentará controlar a respiração. Enquanto Pedro continua. Nós vamos nos preparar juntos. Eu vou fazer algumas perguntas. E você só precisa responder exatamente como tudo aconteceu. Sem inventar nada. Sem esconder nada. Apenas a verdade. Pedro fará uma pequena pausa. Também vou perguntar como você conheceu o Dr. Arthur. É só contar sua história. Nada mais. Adriana engolirá seco. Mas o medo continuará dominando seus pensamentos.
E se ele me prender? E se eu nunca conseguir provar minha inocência? Eu não quero ser presa, Pedro. Aquelas palavras sairão carregadas de desespero. Rapidamente, o advogado segurará as mãos dela. Isso não vai acontecer. Está me ouvindo? Não vai acontecer. Eu prometo. A firmeza dele dará a Adriana a força que ela tanto precisava naquele momento. Sem conseguir conter a emoção, a jovem o abraçará, buscando conforto, proteção, esperança. Pedro a abraçará de volta, determinado a lutar até o fim por ela. Nas horas seguintes, os dois iniciarão a preparação para o depoimento. Pergunta após pergunta, resposta após resposta. Pedro fará de tudo para ajudá-la a organizar cada detalhe daquela noite, até que finalmente chegará o momento mais temido. Juntos, os dois seguirão rumo à delegacia. Durante todo o caminho, Adriana permanecerá em silêncio, com as mãos apertadas, o olhar perdido, tentando controlar a ansiedade. Quando entrar na sala de interrogatório, sentirá o coração bater tão forte que quase não conseguirá respirar. Então o delegado se acomodará à sua frente, abrirá a pasta com os documentos, erguerá os olhos e falará com seriedade. Adriana, eu quero ouvir da sua própria boca. Conte exatamente o que aconteceu naquela noite. Sentada diante do delegado, Adriana sentirá o peso de cada pergunta. O ambiente parecerá sufocante. O silêncio da sala aumentará ainda mais seu nervosismo. Com a cabeça baixa e a voz trêmula, ela começará a explicar mais uma vez o que aconteceu naquela noite. Como eu já disse no meu depoimento anterior, eu estava preparando um chá para mim. Foi quando ouvi aquele barulho. As lembranças voltarão com força. E os olhos da jovem voltarão a se encher de lágrimas. Eu tinha saído da sala poucos minutos antes. O Arthur ficou lá, tomando o licor dele. Eu não sei o que aconteceu durante o tempo em que estive fora. Adriana respirará fundo, tentando conter a emoção. Mas não fui eu, delegado. Eu não empurrei o Arthur da janela. Nunca faria isso. Muito menos planejei alguma coisa contra ele. A sinceridade em sua voz será evidente. Mas o delegado permanecerá sério, observando cada reação dela, cada gesto, cada palavra. Depois de alguns segundos de silêncio, ele fará uma nova pergunta. Uma pergunta que deixará a Adriana desconfortável imediatamente. Adriana, como você explica o seu envolvimento tão repentino com o Dr. Arthur? Vocês praticamente não se conheciam. E pouco tempo depois já estavam casados. A jovem engolirá seco. Sabia que aquela questão levantava suspeitas. Mas também sabia que precisava ser completamente honesta. O nosso casamento foi um acordo. O delegado levantará os olhos, mais atento do que nunca. Então Adriana continuará. Eu e o Arthur construímos uma amizade muito forte. Ele confiava em mim e não queria deixar nada para a família. A jovem fará uma pausa, relembrando tudo o que aconteceu antes da morte dele. Depois que tentaram fazer todo mundo acreditar que ele estava senil, ele se afastou completamente deles. Não queria mais saber de ninguém. A emoção tomará conta de sua voz. Foi por isso que decidimos nos casar, para garantir que a fortuna dele não fosse parar nas mãos das pessoas que o fizeram sofrer. Adriana então encarará o delegado. Eu tenho certeza de uma coisa. Se alguém tinha motivos para querer a morte dele, não era eu. As palavras da jovem ecoarão pela sala. O delegado ouvirá tudo atentamente, sem interromper, sem demonstrar o que realmente estava pensando. E isso deixará a Adriana ainda mais nervosa. Ela não conseguirá interpretar a expressão dele. Não saberá se estava convencido, ou se continuava desconfiando dela. Pouco tempo depois, o interrogatório chegará ao fim. Exausta emocionalmente, Adriana pedirá autorização para sair. O delegado concordará com um simples movimento de cabeça. Assim que deixar a sala, ela encontrará Pedro esperando do lado de fora. O advogado se levantará imediatamente. E então, como foi? Adriana tentará sorrir, mas sua insegurança será evidente. Acho que correu tudo bem. Eu respondi tudo. Falei a verdade. Mas logo seu semblante voltará a ficar preocupado. Só que o jeito que o delegado me olhava me deu muito medo. Parecia que ele realmente acredita que eu sou culpada. Pedro se aproximará, tentando transmitir confiança.
Não pensa assim. Você sabe que não fez nada. E existe uma coisa muito importante nessa história. Adriana o olhará atentamente. Então Pedro continuará. Se alguém tinha um motivo para querer o Arthur morto, esse alguém estava dentro da própria família. Eles seriam os maiores prejudicados. Iam perder toda a herança. Aquelas palavras acenderão uma pequena esperança dentro dela. Pela primeira vez naquele dia, Adriana sentirá que talvez ainda exista uma chance de provar sua inocência. Algum tempo depois, os dois voltarão para casa. A tensão ainda existirá, mas o peso em seus ombros parecerá um pouco menor. Assim que entrar, Elisa correrá ao encontro da filha, cheia de preocupação. E então, Adriana, como foi lá, minha filha? Sem perceber que estava sendo observada, a jovem começará a contar tudo. Escondida em um canto da casa, Diná ouvirá cada palavra, sem perder um único detalhe. Correu tudo bem, mãe. Eu expliquei para o delegado que o Arthur pretendia deixar toda a fortuna para mim. Também disse que alguém da família poderia ter ficado revoltado por perder a herança. Elisa prestará atenção, enquanto Adriana continua. Acho que ele acreditou em mim. Eu estava muito nervosa, mas o Pedro me ajudou bastante. Ele disse que esse pode ser um forte indício de que o verdadeiro culpado está dentro da família. Ao ouvir aquilo, Diná ficará completamente alarmada. Seus olhos se arregalarão imediatamente. O coração começará a disparar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentirá medo. Medo de que Adriana esteja se aproximando da verdade. Medo de que todos os segredos venham à tona. A empregada cerrará os punhos, tomada pelo desespero, e falará consigo mesma em voz baixa. Não, isso não pode acontecer. Eu não vou permitir. Adriana não pode vencer. Não pode vencer de jeito nenhum. Enquanto a mocinha recupera a esperança, Diná começa a perceber que seu mundo pode estar prestes a desmoronar. Tomada pelo desespero, Diná apertará a bolsa contra o peito. Os pensamentos estarão girando sem parar dentro de sua cabeça. Ela sentirá que o plano construído com tanto cuidado pode estar começando a ruir. Não, eu não posso deixar a Adriana vencer. Não posso de jeito nenhum. A mulher tomará uma decisão impulsiva. Pegará a bolsa e seguirá rapidamente para a saída. Mas Rosa, que já vinha observando cada passo dela, perceberá a movimentação. Desconfiada, a cozinheira perguntará: "Para onde você está indo, Diná?" A empregada se virará imediatamente. Irritada, na defensiva. "Eu não devo satisfações a você." Sem esperar resposta, sairá batendo a porta. Rosa ficará observando, cada vez mais convencida de que Diná estava escondendo alguma coisa. Pouco tempo depois, a empregada chegará à casa de Pilar, com o rosto tomado pela ansiedade. Ela tocará a campainha várias vezes, sem conseguir esperar. Quando Pilar abrir a porta, levará um susto. "Diná, o que você está fazendo aqui?" Sem pedir licença, a mulher invadirá a sala, andando de um lado para o outro, completamente fora de si. "Nós não podemos esperar mais. Não podemos." Pilar fechará a porta, visivelmente incomodada com aquela atitude. "Que história é essa? O que aconteceu agora? Você ficou louca?" Mas Diná mal conseguirá organizar os pensamentos. A aflição falará mais alto. É a Adriana. Ela prestou depoimento. Contou tudo ao delegado. Pilar imediatamente prestará atenção. O semblante endurecerá. Enquanto isso, Diná continuará despejando as informações. Ela falou sobre o acordo que tinha com Arthur. Falou que ele queria deixar toda a fortuna para ela. E pior, ela acredita que o delegado deu crédito ao que disse. A mulher passará a mão pelos cabelos, quase entrando em pânico. Ela estava comemorando quando voltou para casa. Disse que explicou ao delegado que qualquer pessoa da família poderia ter motivos para matar o Arthur, porque todos perderiam a herança. Diná respirará fundo, mas sua voz continuará trêmula. "Tem alguma coisa acontecendo, Pilar. Eu sinto isso. O delegado pode parar de desconfiar dela. E se isso acontecer, Adriana vai sair livre." Os olhos da empregada se encherão de ódio. "Eu não posso aceitar isso. Ela precisa pagar. Ela tem que pagar por tudo." Pilar observará o descontrole da comparsa por alguns segundos, até que perderá a paciência. Num movimento brusco,
Segurará Diná pelos ombros, obrigando-a a encará-la. Chega! Se controle! Pare com esse escândalo agora mesmo. Diná ficará em silêncio, mas continuará respirando rapidamente, tomada pelo nervosismo. Pilar então falará de forma fria. Calculista, escute bem. Eu não vou permitir que Adriana saia impune. Isso não vai acontecer. Mesmo assim, Diná continuará inquieta. Mas o que nós vamos fazer? O tempo está passando. Pilar soltará os ombros da mulher e começará a caminhar pela sala, pensando, analisando cada possibilidade. Seus olhos revelarão que uma nova armação estava começando a nascer. Nós precisamos fazer uma coisa. Precisamos tornar Adriana ainda mais suspeita. Diná franzirá o senho, sem entender. Como assim? Do que você está falando? Pilar continuará andando, cada vez mais concentrada. O delegado precisa acreditar que Adriana representa algum risco, que ela pode desaparecer, que pode fugir, ou até fazer alguma coisa desesperada. A empregada arregalará os olhos, tentando acompanhar o raciocínio da vilã. Eu ainda não estou entendendo. De repente, um sorriso lento surgirá nos lábios de Pilar. Aquele sorriso que sempre aparecia quando uma ideia perigosa surgia em sua mente. Ela parará de andar e encarará Diná diretamente. Já sei. Agora eu sei exatamente o que vamos fazer. Um arrepio percorrerá o corpo da empregada. O quê? Qual é o plano? Pilar se aproximará, falando em voz baixa, cheia de malícia. Você vai me ajudar. Diná ficará ainda mais confusa. Ajudar como? Eu não estou entendendo nada. Pilar abrirá um sorriso perverso. Então fará uma pergunta que deixará claro que Elisa estava prestes a se tornar peça central naquela nova armação. A Adriana é completamente apaixonada pela mãe dela. Não é? Ela faria qualquer coisa para proteger aquela mulher. Os olhos da vilã brilharão de satisfação, como se uma nova armadilha acabasse de ser montada dentro de sua cabeça. E, naquele instante, Diná começará a perceber que Pilar estava preparando algo muito mais perigoso do que imaginava. Pilar permanecerá imóvel por alguns segundos, pensando, calculando cada detalhe da nova armadilha. Então seus olhos brilharão de repente, como alguém que acabou de encontrar a peça que faltava em um jogo perigoso. Nós precisamos usar a mãe dela. Diná franzirá o senho imediatamente, sem entender. Como assim? Pilar se aproximará, falando cada palavra com calma. É simples. Quando Adriana for atrás da Elisa, nós avisamos a polícia e fazemos todo mundo acreditar que ela está fugindo. A empregada arregalará os olhos, assustada com a direção da conversa. Espera aí. Dar um jeito na mãe dela? Pilar, eu não sou nenhuma bandida. O que você está pensando que eu vou fazer? A mulher começará a balançar a cabeça, cada vez mais nervosa. Não dá para fazer mal a Elisa. Eu não sou criminosa. Eu não vou sujar minhas mãos desse jeito. Pilar soltará um suspiro irritado, como se estivesse falando com alguém incapaz de raciocinar. Pelo amor de Deus, Diná, não é isso que eu estou dizendo. Ninguém vai machucar aquela mulher. Nós só precisamos afastá-la da Adriana por algum tempo. A tensão diminuirá um pouco, mas apenas por alguns segundos. Porque, naquele instante, Diná se lembrará de algo importante. Ela parará de repente e olhará para Pilar. Espera. Acho que eu ouvi uma conversa hoje cedo. Pilar imediatamente prestará atenção. Que conversa? Diná tentará organizar as lembranças. O avô da Adriana estava falando com a Elisa. Ele pediu que ela fosse até um sítio aqui na região. Parece que o lugar pertence a um tal de Enéas, um amigo dele. Os olhos de Pilar começarão a brilhar, cada vez mais. Continue. O que mais você ouviu? Não muita coisa. Mas acho que ela pretende ir amanhã cedo. Eu não sei exatamente o motivo. Antes mesmo que Diná termine a frase, Pilar abrirá um enorme sorriso. Um sorriso que deixará a empregada arrepiada. Perfeito. Simplesmente perfeito. A vilã começará a andar pela sala, empolgada com a própria ideia. Amanhã você vai fazer exatamente o que eu mandar. Diná engolirá seco. O que você quer que eu faça? Pilar responderá imediatamente. Assim que Elisa sair, nós esperamos algumas horas. Depois você liga para a Adriana.
ou faz alguém ligar, e diz que recebeu uma notícia urgente do sítio. A empregada ficará confusa. Que notícia? Pilar sorrirá novamente. Que Elisa passou mal. Que está muito doente. Que precisa dela imediatamente. Os olhos de Diná se arregalarão. Enquanto Pilar continua. Aquela mulher já teve problemas de saúde antes. Adriana vai acreditar na hora. Ela vai correr para o sítio sem pensar duas vezes. Agora Diná começará a entender o plano. E sentirá um frio percorrer a espinha. Pilar então concluirá. No mesmo instante, eu vou procurar o delegado. E vou dizer que Adriana desapareceu. Que está tentando fugir. Que resolveu abandonar a cidade antes que a investigação avance. A vilã soltará uma gargalhada. Já imaginando o resultado. O delegado não vai perder essa oportunidade. Vai acreditar que ela está escapando. E quando encontrarem Adriana no sítio, tudo ficará ainda mais suspeito. Pilar cruzará os braços, convencida de que seu plano era perfeito. Você vai ver. Dessa vez nós vamos conseguir colocá-la atrás das grades. Diná permanecerá em silêncio. O desconforto será evidente. Mas o medo de contrariar Pilar falará mais alto. Ela concordará com a cabeça, mesmo sem ter certeza se aquilo terminaria bem. Na manhã seguinte, o dia da armadilha finalmente chegará. Diná acordará inquieta, com o coração acelerado, as mãos frias. Ela observará cada movimento dentro da casa, até que verá Elisa sair logo cedo, preparada para seguir até o sítio de Enéas. Assim que a mulher desaparecer de vista, Diná pegará o celular, respirará fundo e enviará uma mensagem para Pilar. Uma mensagem curta, mas suficiente para colocar toda a trama em movimento. Elisa já saiu. Depois de receber a mensagem de Diná, Pilar responderá imediatamente. Tudo precisava acontecer no momento certo. Sem erros. Sem levantar suspeitas. Espere 2 horas. Só depois dê o recado para Adriana. A vilã queria garantir que Elisa já estivesse longe o suficiente. E que a armadilha parecesse real. As horas passarão lentamente. Para Diná, cada minuto parecerá uma eternidade. A mulher estará inquieta, andando pela casa, olhando para o relógio sem parar, com medo de que algo desse errado, até que finalmente chegará a hora combinada. Tomando coragem, ela correrá para a sala, fingindo desespero. Adriana! Adriana! A jovem dará um salto do sofá, assustada. O que aconteceu? Pelo amor de Deus! Diná fingirá estar sem fôlego, como se tivesse acabado de receber uma notícia terrível. Ligaram do sítio, do lugar para onde sua mãe foi. O rosto de Adriana perderá a cor imediatamente. Minha mãe! O que houve com ela? Parece que ela passou mal. Desmaiou. Você precisa ir para lá agora. O coração da jovem disparará. Todos os seus medos voltarão ao mesmo tempo. Sem conseguir raciocinar direito, ela só pensará em Elisa. Meu Deus! Minha mãe! Ao lado dela, Toniel também ficará alarmado. Vamos! Não podemos perder tempo. Os dois sairão correndo, sem desconfiar que tudo fazia parte de uma armadilha cuidadosamente planejada. Assim que a porta se fechar, Diná permanecerá imóvel por alguns segundos, respirando fundo, tentando controlar o nervosismo. Então pegará o telefone e fará a ligação que completaria o plano. Pilar. Deu certo. Eles acabaram de sair. Do outro lado da linha, um sorriso surgirá imediatamente no rosto da vilã. Era exatamente o que ela queria ouvir. Sem perder um segundo sequer, Pilar seguirá para a delegacia, determinada a dar o próximo passo. Ao chegar lá, procurará o delegado com urgência. Senhor delegado, preciso fazer uma denúncia. O homem levantará os olhos. Surpreso. Que denúncia? Do que se trata? Pilar assumirá uma expressão preocupada, interpretando perfeitamente o papel de irmã indignada. É sobre Adriana, a principal suspeita pela morte do meu irmão. O delegado ficará atento. O que aconteceu com ela? Pilar então dará o golpe final. Ela está fugindo. Neste exato momento. Está indo para um sítio no interior. Tenho certeza de que pretende desaparecer antes que a investigação avance. As palavras da vilã causarão impacto imediato.
O delegado franzirá o semblante, sem saber que estava sendo manipulado. Pouco tempo depois, uma equipe será enviada para verificar a informação. Os policiais irão até o apartamento e encontrarão algo extremamente preocupante: o guarda-roupa de Adriana, com várias roupas desaparecidas. Aquilo parecerá confirmar a denúncia. O que ninguém imagina é que tudo também fazia parte da armação. Antes de sair para o sítio, Adriana nem sequer pensou em levar bagagem. Mas Dinah havia escondido algumas peças de roupa, justamente para criar a falsa impressão de fuga. Diante daquela cena, os investigadores acreditarão que Adriana realmente abandonou a cidade e partirão imediatamente em sua procura. Enquanto isso, a mocinha seguirá para o sítio, completamente enganada, acreditando que sua mãe corria perigo, sem imaginar que estava caminhando direto para mais uma armadilha preparada por Pilar, e que sua liberdade poderia estar prestes a ficar por um fio. Essa versão encerra exatamente no mesmo ponto do resumo original, sem adicionar cliffhanger extra além do que já existe na história, mantendo a continuidade para o próximo trecho.